Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Olhando aí um pouquinho para cenário político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por você que nos acompanha diariamente, ao vivo ou posteriormente gravado. Então não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde nós entregamos esse conteúdo também em PDF todos os dias antes das 7 horas da manhã. Então, se você trabalha no mercado financeiro ou conhece pessoas aí que trabalham e gostam do mercado financeiro, compartilhe esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 23 de setembro de 2021, quinta-feira, após a super quarta, né, onde nós tivemos reunião do Copom no dia de ontem e também reunião do FOMC lá nos Estados Unidos e muita coisa aí que podemos ficar de olho no dia de hoje e para o restante dessa semana. Olhando aí para o fechamento do mercado ontem, dia 22, o índice Bovespa aqui no Brasil, a Bolsa Brasileira, o índice da Bolsa Brasileira, ele subiu aí puxado principalmente pelo exterior, forte recuperação do índice em relação ao início da semana, 2 dias aí de forte alta, recuperando aí boa parte aí das perdas que nós tivemos na semana. Basicamente aí as falas de Jerome Powell, né, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e a decisão sobre taxa de juros e estímulos econômicos acabaram dando uma tranquilidade ao mercado global e principalmente aí também ao mercado brasileiro. Também tivemos aí uma luz no fim do túnel em relação ao caso da Evergrande, né, a segunda maior incorporadora chinesa aí, que tinha a possibilidade de dar um calote tanto em instituições financeiras no início da semana, como o pagamento aí de bônus para investidores globais, e temos então aí uma luz no fim do túnel, com a Evergrande aí provavelmente pagando aí os bônus, né, esses valores aos investidores a nível global, com recursos de uma outra empresa aí, que faz parte do grupo, e depois aí também reparcelando, né, fazendo aí uma renegociação aí desses pagamentos, desses débitos futuros, e também com a China aí colocando mais estímulos, né, mais recursos na economia, justamente aí para dar liquidez e reduzir aí o risco aí causado pela Evergrande. Além disso, tudo que acontecia no mercado no dia de ontem, muita expectativa dos investidores aqui no Brasil também com relação ao Banco Central Brasileiro e a reunião do Copom, que acontece aí na terça e quarta-feira, que aconteceu, e a decisão que seria divulgada em relação à taxa básica de juros, a Selic, após o horário, tudo isso movimentando bastante aí o radar dos investidores. Lá nos Estados Unidos tivemos um dia de alta, né, com Jerome Powell falando aí que obviamente pode, a partir do mês de novembro, já iniciar uma redução aí nos estímulos econômicos, na compra de títulos lá nos Estados Unidos, mas que isso vai depender obviamente aí daquilo que acontecer no mercado como um todo, na retomada econômica aí lá dos Estados Unidos, muito em linha com aquilo que os especialistas já falavam. Além disso, aí, a perspectiva de um aumento de inflação para 2022 ou 2023, que a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui, e também na Europa, que surfou um bom momento aí por conta dessa expectativa, também as bolsas fecharam com alta acima de 1%. Vamos olhar um pouquinho aí para números de forma geral, que isso facilita aí a nossa interpretação. Índice Ibovespa ontem então chegou aos 112.282 pontos, a alta de 1,84%. Tivemos aí o dólar também subindo um pouquinho, 0,28%, chegando aí aos R$ 5,30. E olhando para as bolsas, a Nasdaq, Bolsa de Tecnologia norte-americana, subiu 1,02%,
voltando aí a 14.896 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,95 a 4.395 pontos e Dow Jones subiu 1% aí a 34.258 pontos. Quando olhamos para a Europa, o euro aí caiu 0,17%, se mantendo aí na casa dos R$ 6,18, e as bolsas aí subiram forte, como falávamos na abertura, com o DAX na Alemanha subindo 1,03% a 15.506 pontos, o CAC na França subindo 1,29% a 6.637 pontos, e o Reino Unido aí voltando também a subir 1,47% a 7.083 pontos. No fechamento de ontem, a China tinha caído 0,57% a 14.277 pontos e no Japão a queda foi de 0,67% a 29.639 pontos. Olhando aí para cenário de cripto, voltamos aí também com essa retomada econômica, com os mercados mais tranquilos, voltamos a ter alta também nas criptomoedas, onde o Bitcoin subiu 5,04%, recuperando boa parte da queda do dia anterior, e o Ethereum também subindo 7,74%, subindo então a perspectiva em relação às criptomoedas, justamente por um cenário aí mais tranquilo após as definições e principalmente falas aí do presidente do Banco Central norte-americano. Olhando também para essas falas e para a perspectiva de petróleo futuro, tivemos novas altas e uma nova perspectiva aí para continuar subindo aí o petróleo futuro, justamente por conta da retomada econômica, redução aí de casos de Covid e essas próprias falas então aí dos membros do FOMC, do Banco Central norte-americano. Ontem o Brent fechou aí com uma leve alta a $76,12 o barril e o WTI fechando a $71,97 o barril. No dia de hoje, primeiras horas da manhã, também temos aí uma perspectiva de novas altas aí para petróleo futuro, então continuando aí nessa retomada e valorizando aí ações aí de companhias voltadas a essa commodity, como é o caso da Petrobras e outras empresas brasileiras. O índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, essa semana tinha subido forte, em um único dia mais de 25% e ultrapassado aí os 24 mil pontos. Ontem, também com a tranquilidade um pouco maior dos mercados, tivemos uma queda no índice de 14,33%, ele chegando aí aos 20,87 pontos. Lembrando que quanto menor esse índice, menor a volatilidade, menor o risco, então, no mercado de renda variável. E acima dos 20 pontos sempre é um pouco mais preocupante, pois existe a dificuldade aí em você medir toda essa volatilidade aí do mercado de renda variável. Olhando também para metais futuro, nós tivemos o ouro ontem fechando a $1.776,70, a negociação futura aí para o fechamento de setembro. Alumínio futuro aí chegando a $2.938,50 e o ferro refinado subindo um pouco mais, chegando aí aos $120,73, também com essa tranquilizada no mercado chinês em relação a Evergrande, né, a incorporadora ali que poderia dar o calote que falávamos aí durante todos os dias desde a última semana. Olhando aí para o índice Bovespa e as ações que compõem o índice, as principais altas do índice ficaram por conta de Usimin 5, Usiminas, que subiu 8,70% a R$ 15,24. Azul 4 também subindo forte, 8,18%, fechando a cotação a R$ 36,60. Cielo 3, que é Cielo, subiu 7,79%, chegando aos R$ 2,49. Prio 3 surfando também aí o bom momento em relação à alta do petróleo, subiu 7,47% a R$ 20,70. E Goal 4, que é metalúrgica Gerdau, também subindo 5,90% a R$ 11,84, surfando também aí o bom momento aí com a retomada em relação ao preço do minério de ferro e também aí a retomada ou essa tranquilidade em relação a Evergrande e o mercado chinês,
dando um pouco mais de ânimo aos investidores. Já olhando as principais baixas do índice, tivemos Hapvida HAPV3, que caiu 3,88% a R$ 14,59, e GNDI3, que caiu 3,87% a R$ 79,57. Hapvida e Intermédica, essas duas empresas caindo forte no dia de ontem por conta aí da informação do nome dessas empresas, ou no caso de Hapvida, né, ter sido citada aí na CPI da Covid, que ontem ouvia, né, o depoimento aí do executivo da Prevent Senior, e essa menção, essa possibilidade aí da Hapvida estar envolvida em algum escândalo relacionado à CPI da Covid, fez com que as ações caíssem quase 4%, puxando também Intermédica, né, GNDI3, que é a empresa que está aí no processo de fusão com Hapvida, então puxando as ações para baixo. Quem também caiu forte foi VIA3, caindo 2,39% após forte alta do dia anterior, num movimento de correção, a R$ 8,57. BRKM5, Braskem, também caindo 2,06% a R$ 50,25, e Qual3, caindo 1,62% a R$ 21,16. Olhando aí para a agenda de indicadores, ontem aí tínhamos a super quarta, né? E hoje aí não temos indicadores tão relevantes para ficarmos de olho no mercado brasileiro, mas olhando para o exterior, temos alguns indicadores que vale a pena ficar de olho. Hoje aí temos novamente um feriado no Japão, então também não temos pregão nas bolsas japonesas. E muito importante, hoje temos divulgação de PMIs industrial, composto e de serviços lá na França, Alemanha, Zona do Euro, Reino Unido e Estados Unidos. Muito importante aí ficar de olho nesses indicadores, nos PMIs, para sim entender aí qual que está o cenário, né? Uma perspectiva de novas altas aí em relação à retomada econômica ou uma retração nesse sentido. Os setores privados em alguns locais aí na Europa vieram com uma leve queda em relação àquilo que se esperava, mas vale a pena então ficar de olho aguardando a divulgação desses indicadores. Hoje nós também temos aí a divulgação do relatório do Banco Central Europeu, que olha aí para as condições econômicas, né, e automaticamente a partir disso aí planeja as políticas monetárias aí para a zona do euro como um todo. Continuamos aí com discursos aí de membros do Banco Central Europeu, que recente também aí manteve a questão das taxas de juros, mas olha aí com uma perspectiva também de aumento da inflação e uma certa preocupação com esse aumento da inflação. Hoje aí, acompanhando essa perspectiva de definição de taxa de juros em diversos países, nós temos a decisão da taxa de juros lá no Reino Unido, que a princípio deve ser mantida também da forma como está, mas vale a pena ficar de olho nesse sentido e inclusive na ata da reunião do Comitê de Política Monetária lá do Reino Unido, que é divulgado também no dia de hoje. Vale a pena ficar de olho nesses indicadores para entender aí quais serão os próximos passos aí também do Banco Central lá no Reino Unido. E hoje, assim como acontece todas as quintas-feiras, tem a divulgação do índice aí de pedidos iniciais e pedidos contínuos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho agora para aquilo que pode movimentar o mercado, olhando aí primeiramente o cenário político, que acaba interferindo aí no mercado financeiro e tem tido um peso muito maior desde o retorno do recesso parlamentar ali no início do mês de agosto, com alguns pontos aí que estão basicamente todos os dias no radar dos investidores. Um dos pontos é a CPI da Covid, que, como mencionávamos anteriormente, aí ouviu ontem o executivo da Prevent Senior e colocou ele aí ao par de ser um investigado e não mais uma testemunha, alguém a ser ouvido e sim um investigado, dizendo aí o relator e os demais parlamentares que ele mentiu após ter jurado dizer somente a verdade no depoimento aí feito à CPI no dia de ontem. Algumas imagens, áudios e vídeos ali comprovavam, de acordo com os parlamentares, que o executivo então da Prevent Senior ele estava mentindo sobre algumas dessas situações.
E ontem ele acabou também admitindo que diversos pacientes houve troca ali no diagnóstico desses pacientes em relação à COVID, né? A CID, né, que é o código que é incluído ali em relação aos tratamentos, à doença. Em alguns casos aí foi feito então a troca desse diagnóstico, principalmente naqueles que estavam relacionados com COVID-19 e mortes aí de pacientes com COVID-19 que não foram divulgadas como morte por Covid-19, por agravamento de outra doença, muito aí, na opinião dos senadores que fazem parte aí da CPI, da comissão parlamentar, muito aí para que eles continuassem fazendo os testes e entregando os medicamentos aí do kit Covid, o kit aí para tratamento aí da Covid com medicamentos que até então não são comprovadamente eficientes contra a doença. Um estudo, inclusive, mostra aí que cerca de 20% dos pacientes internados aí pela Prevent Senior, um pouco mais de 20, quase 22% dos pacientes internados vieram a óbito. Dos 18 mil pacientes internados, 4 mil deles vieram a óbito, e isso aí também acaba trazendo alguns desdobramentos aí para a CPI da Covid nos próximos dias e no dia de hoje. A CCJ, a Câmara de Constituição e Justiça do Senado, fez algumas mudanças aí na lei eleitoral, né? Nós tivemos já algumas mudanças aprovadas pela Câmara há algumas semanas atrás, e a partir do momento que ela foi encaminhada aí para o Senado para votação, a CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, começou a avaliar alguns desses pontos. Alguns foram mantidos e outros alterados. As principais mudanças aí que vão agora para votação no plenário do Senado e sendo aprovada tem que voltar para nova aprovação na Câmara antes da sanção do presidente Jair Bolsonaro, em relação ao fim das coligações. Na Câmara de Deputados foi aprovado novamente aí o retorno das coligações para as próximas eleições e também as eleições seguintes. E na Câmara de Constituição e Justiça do Senado aí foi contrária então às coligações, principalmente com o argumento de que as coligações não refletem aí o voto do eleitor, né? Exatamente a vontade do eleitor. Isso aí devemos ter algumas mudanças, talvez nesse sentido, alguma negociação, e talvez essas mudanças não sejam aprovadas a tempo aí da eleição 2022. Outro ponto aí que foi ressaltado aí pela CCJ foi a mudança aí na posse de governadores e presidente a partir do ano de 2027, com o presidente da República aí tendo a sua posse no dia 5 e os governadores a nível nacional sempre no dia 6 de janeiro, isso a partir de 2027, ou seja, valendo somente para eleições 2026. Ainda olhando para esse cenário político, a reforma tributária, né, que temos aí alguns desdobramentos e ela ficou um pouco fora do radar aí nas últimas semanas. Mas olhando aí para essa reforma tributária e principalmente para a arrecadação dos estados e pela pressão que governadores e também senadores têm feito aí para os parlamentares, o relator ele olha a possibilidade de repartir a contribuição social sobre o lucro líquido, que é um imposto aí federal, com os estados, com o objetivo aí de reduzir essa perda na arrecadação dos estados, com a redução aí no imposto de renda à pessoa jurídica. Óbvio, não existe uma definição específica, mas vale a pena ficar de olho, pois podemos ter novas movimentações em relação à reforma tributária e movimentando com isso também a questão aí do mercado financeiro. Olhando para a reforma administrativa, pode ser que ela continue, seja dado continuidade à votação dela no dia de hoje. Ela havia sido pautada para ontem, acabou mudando para a data de hoje, quinta-feira. E inicialmente aí também o relator e a comissão acabaram deixando a decisão sobre juízes e promotores entrarem na reforma administrativa para o plenário. Inicialmente não havia um consenso, alguns queriam a inclusão, outros não, e para evitar aí qualquer problema e também essa discussão aí muito longe de um consenso, foi então deixado aí que juízes e promotores sejam incluídos ou não na reforma administrativa
pelo plenário, então devemos ter a votação a partir do dia de hoje. E diversas lideranças partidárias aí têm reforçado a importância do cumprimento do teto de gastos, também fazendo referência à PEC dos precatórios, que também está em discussão na Câmara. Isso, obviamente, o respeito ao teto de gastos é muito importante para a confiança do investidor aqui no Brasil. Olhando um pouquinho para aspectos econômicos, né, economia no dia de hoje, apesar de serem poucos assuntos, muita coisa para falarmos, principalmente em relação aí à super quarta, né, as decisões do dia de ontem. Lá nos Estados Unidos, então, após decisão do Federal Reserve de manter a taxa de juros entre 0 e 0,25%, como já era esperado pelo mercado, o presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, disse que a partir da próxima reunião do FOMC pode ser que já seja dada uma definição sobre a redução de estímulos. Mas assim como ele fez lá no discurso no simpósio de Jackson Hole, algumas semanas atrás, essa retirada de estímulos por parte do Banco Central norte-americano depende aí do andamento da economia, principalmente aí a geração de empregos, que é um dos principais pontos aí olhados aí pelo Banco Central norte-americano em relação à retomada econômica. Alguns membros aí do Banco Central norte-americano, alguns diretores, já olham aí com uma perspectiva aí de aumento da taxa de juros para 2022, assim como nós falamos anteriormente. Desses dirigentes, 6 deles aí acreditam aí em uma taxa, ao invés de 0 a 0,25, uma taxa entre 0,25 e 50 já para 2022. 3 desses diretores aí que fazem parte do FOMC acreditam em uma taxa mais alta ainda em 2022, entre 0,5% e 0,75%. E olhando aí para 2023, alguns dirigentes já olham aí para uma perspectiva de mais de 1% de taxa de juros nos Estados Unidos ali para o ano de 2023. Óbvio, isso acaba impactando o mercado, mas dando uma tranquilizada nesse momento, principalmente olhando aí para essa perspectiva aí de retomada econômica e a redução de estímulos aí que preocupava aí diversos bancos centrais e investidores no mundo inteiro, mas veio em linha com aquilo que já se imaginava na decisão do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Olhando então para a decisão do Banco Central brasileiro, o Copom no dia de ontem aumentou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic, chegando aí aos 6,25% ao ano. Lembrando, né, viemos aí já de uma sequência de altas, né? No ano passado chegamos à mínima de 2% ao ano na taxa Selic, e ela vem aumentando gradativamente, principalmente aí com o objetivo de conter a alta do dólar e a alta da inflação aí que já ultrapassa aí nos últimos 12 meses os 9,5%. Esse movimento aí contracionista, de acordo com especialistas e a própria fala do presidente do Banco Central, Campos Neto, no dia de ontem, deve continuar, inclusive aí tendo uma perspectiva de, na reunião do Copom de novembro, né, o Copom que se reúne a cada 45 dias, eles aumentarem em também 1 ponto percentual a taxa básica de juros, chegando então ali aos 7,25. Lembrando que Boletim Focus aí da segunda-feira dessa semana já prevê aí uma taxa Selic a 8,25% no final desse ano. O presidente do Banco Central deixou claro novamente que vai continuar monitorando aí os cenários e os indicadores, tanto no Brasil como no mundo, podendo aí, se for o caso, ampliar mais a taxa aí nas próximas reuniões. O mercado e algumas casas de análise já olham aí para uma perspectiva talvez de chegar a 9% a taxa Selic ainda nesse ano, mas o mais importante é ficar de olho agora nessas falas, e na próxima semana, terça-feira da próxima semana, tem a divulgação da ata do Copom, também onde tem maiores detalhes em relação aos próximos passos do Banco Central e da política monetária brasileira. A preocupação aí com inflação global ainda é latente, dizem especialistas, né? Vemos aí Estados Unidos, Europa e Ásia com a inflação acima da meta, e diversos bancos centrais olhando aí para essa perspectiva, principalmente aí de estímulos econômicos que tem gerado aí
uma oferta e demanda descasada, aumentando os preços e com isso também aumentando a inflação em diversos países, e algo que deve continuar ainda no ano que vem, é o que dizem diversos especialistas. Olhando um pouquinho ainda para o exterior, nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden aí, juntamente com a Janet Yellen, né, que já fez um apelo que falávamos, né, no início dessa semana, por um espaço maior no orçamento dos Estados Unidos, também sofrem agora aí com o plano de infraestrutura aí do Joe Biden, principalmente aí com opiniões divergentes entre os parlamentares democratas, que estão divididos aí em relação à opinião aí sobre o plano de infraestrutura e os estímulos econômicos aí propostos pelo presidente norte-americano. Isso também vale a pena ficar de olho, pois deve ter desdobramentos a nível global, afetando também o mercado financeiro brasileiro. Olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, estudos aí mostram aí que a educação superior à distância, né, o ensino à distância, o ensino superior à distância, alcançou aí o mesmo número de alunos do ensino superior presencial. Obviamente aí a pandemia da Covid-19 acelerou esse processo, mas também aí um processo que já vinha crescendo há bastante tempo, a questão dos cursos superiores à distância, educação à distância, e isso obviamente aí pode mexer com o mercado, lembrando aí que nós temos diversas empresas aí listadas na Bolsa Brasileira que operam principalmente aí com educação à distância ou com educação presencial, e isso pode mexer então com esses mercados. Lembrando, isso não é recomendação de compra, muito menos recomendação de venda, não fazemos aqui, e trazemos apenas notícias que podem impactar o mercado como um todo. Olhando aí para o mercado, né, os shopping centers que sofreram bastante aí também por conta da pandemia, né, o ano de 2020 aí com diversos lockdowns, o ano de 2021 também com bastante dificuldade aí por conta do distanciamento social e também as pessoas querendo se prevenir em relação à Covid-19. O ritmo de vendas, então, nos shopping centers ainda é menor do que as vendas no ano de 2019, o que automaticamente pesa em relação ao preço desses ativos e também pode movimentar o mercado. A Copasa divulgou aí que vai pagar juros sobre capital próprio, cerca de 163 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Então, quem tem ações aí da Copasa, em breve pinga um dinheirinho na conta. A Multiplan, empresa também voltada aí à questão de shopping centers, divulgou e aprovou a emissão de 450 milhões de reais em debêntures, também para investimentos. Obviamente aí muito pressionada por esse momento aí em relação a queda nas vendas de shopping centers, e aí a necessidade de alguns investimentos aí de médio e longo prazo, e também o cenário econômico aí que favorece nesse momento a questão das debêntures em relação aí ao mercado de renda variável. E a Justiça de São Paulo determinou aí que a Odebrecht reveja, né, faça uma revisão do seu plano de reestruturação da empresa. Alguns dos credores da companhia cobraram aí e denunciaram o fato de outras empresas do grupo estarem fazendo alguns pagamentos da Odebrecht, e por isso a Justiça de São Paulo então determinou que seja feita uma revisão desse plano de reestruturação da companhia Odebrecht, né, que agora se chama Novonor, a construtora. Então também situações que podem movimentar o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Já são 6h20 da manhã, olhando um pouquinho aí para a abertura e fechamento de mercado, nós já temos as bolsas asiáticas fechadas, lembrando que é feriado no Japão, então não temos movimentação na bolsa Nikkei, nas bolsas japonesas, e a China, onde nós tivemos aí também 2 dias de feriado nessa semana, e ontem caía levemente aí por conta de toda a situação da Evergrande. Hoje fechou aí às 5h30 da manhã com uma alta de 0,77% a 14.387 pontos. Olhando para a abertura dos mercados, novamente aí com a tranquilidade e principalmente com as expectativas aí no discurso de Jerome Powell vindo
ao encontro dessas expectativas, o discurso alinhado com aquilo que já se imaginava, nós temos novamente aí uma perspectiva de alta para as bolsas mundiais no dia de hoje. Lembrando, o mercado é soberano, e qualquer movimentação, principalmente aí como temos diversos pronunciamentos de bancos centrais no dia de hoje, também podem mudar essa perspectiva a qualquer momento. Mas nesse momento, 6h21 da manhã, o DAX na Alemanha sobe 1,10%, o CAC na França seguindo a mesma linha, alta de 1,10%, e no Reino Unido a alta é de 0,5%. Pré-market dos Estados Unidos também positivo nesse momento, nas primeiras horas do dia, onde nós temos aí Dow Jones subindo 0,80, S&P 500 subindo 0,80 e temos Nasdaq subindo 0,85 nesse momento pré-market lá nos Estados Unidos. A perspectiva para o índice Ibovespa é novamente ele acompanhar as bolsas internacionais, as bolsas norte-americanas com uma tendência de alta, mas o cenário interno aí pode trazer descolamento ou potencializar esse resultado. Obrigado pela sua companhia, você que assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado. Então não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para falar sobre tudo que movimentou o mercado no dia de hoje e aquilo que pode impactar o mercado financeiro amanhã. Bons negócios, boa quinta-feira, tchau, tchau.